Alguém já disse que você é uma pessoa chata, insegura, carente, desconfiada, ciumenta, arrogante? Pois esse vídeo é pra você. Assiste aí que você vai entender por que isso acontece. Oi pessoas, eu sou Carmen Medeiros, consultora de desenvolvimento pessoal com o uso da análise corporal e comportamental. E se eu puder te resumir em uma palavra, a razão de você parecer uma pessoa insegura, chata, ciumenta, carente, desconfiada, a razão de tudo isso, numa palavra, é medo. Mas medo de quê? Que tipo de medo? O que a gente chama o medo de viver. É aquele medo de ser você, de mostrar para os outros quem você é de verdade. E esse medo se dá por causa de 5 medos básicos que todo ser humano tem. Esses medos se formam na nossa primeira infância, ali até o 6º ano da criança. E dependendo das suas experiências nesse período, 1 ou 2 desses medos vai prevalecer no seu jeito de ser, de pensar, de sentir. Os medos são o medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser humilhada, de ser enganada. E o 5º medo tem 3 nomes, é o medo de ser trocada, excluída ou traída. A pessoa tem esses 5 medos dentro de si, todas as pessoas, e a predominância de um deles ou 2 especificamente vai gerar efeitos específicos em você. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um e aí você vai conseguir identificar em você qual é o que prevalece. O primeiro medo é o medo da rejeição. Normalmente quem tem esse medo como o principal na sua vida é uma pessoa mais isolada, que gosta de menos contato social, uma pessoa mais na sua. Por quê? Essa pessoa tem medo de que as pessoas a enxerguem como ela é, percebam sua existência e não gostem e a rejeitem. Com base nisso, ela se isola. Mas se você é essa pessoa, você tem que saber que você tem qualidades. Sua característica do medo da rejeição, que te fez ser uma pessoa mais isolada, também te deu habilidades que a gente vai chamar aqui de recurso. Todos os 5 medos têm um contraponto que é o recurso. É a habilidade que você tem, que você pode usar para superar esse medo. A habilidade da pessoa que tem o medo da rejeição é que ela é uma pessoa mais criativa, uma pessoa de mais energia mental, que tem raciocínio mais rápido, que tem ideias mais inovadoras. Então, quando você sentir aquele medo de ser rejeitada, você pensa: não tem motivo para as pessoas me rejeitarem. As minhas ideias são boas, eu posso contribuir também, eu posso solucionar problemas, eu posso trazer ideias fora da caixinha, ideias inovadoras. E aí você pode se tranquilizar e, aos poucos, começar a lidar com esse seu medo. Porque o medo sempre vai existir dentro de nós, numa proporção maior ou menor. Ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Tá tudo bem sentir medo, ele só não pode dominar você. Então você sempre foca nas suas habilidades para se tranquilizar e não deixar de conviver com as pessoas por causa do medo da rejeição. O segundo medo é o medo do abandono. Normalmente quem tem esse medo como predominante é aquela pessoa considerada carente, é aquela pessoa que fala muito, é aquela pessoa que chega na festa e só sai quando acaba, é aquela pessoa que não sabe desligar o telefone, é aquela pessoa que fala pegando assim em você, que abraça muito. Por quê? Essa pessoa tem medo que os outros vão embora, ela tem medo de se sentir abandonada. E aí, isso faz com que, às vezes, ela pareça uma pessoa sufocadora.
E isso gera um efeito contrário ao que ela queria. Ela queria unir as pessoas, manter as pessoas próximas a ela, e aí ela termina afastando e sofre com isso. Se você é essa pessoa, saiba que você tem o contraponto, você tem habilidades, você tem como lidar com essa sua característica. O que você pode fazer? As suas habilidades são a capacidade de comunicação, a capacidade de ser uma pessoa afetuosa, de ter empatia, de conseguir compreender o que o outro está sentindo. Do mesmo jeito que você tem uma capacidade muito grande de falar, você tem uma capacidade grande de ouvir. Então, para lidar melhor com esse seu jeito de ser, o que você pode fazer? Dividir essa sua capacidade de se comunicar com várias pessoas, com vários grupos. Se você está falando com uma pessoa que não tem a mesma capacidade que você de falar por horas ou de ouvir por horas, você encerra a conversa com aquela pessoa e busca outra, e busca um grupo, e busca participar de uma atividade presencial em grupo, onde você possa ter contato com várias pessoas e usar bastante esse seu recurso, porque é bom. A gente precisa no nosso meio de pessoas com todas as habilidades. E aí você vai se sentir segura, não vai se sentir mais uma pessoa sendo abandonada, vai ficar mais tranquila e vai poder expressar sem ter vergonha de ser a tagarela, de ser a grudenta. Você vai conseguir expressar a sua verdade. O terceiro tipo de medo é o medo da humilhação. Normalmente, quem tem esse medo é considerado uma pessoa chatinha, porque é uma pessoa metódica, é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa que gosta de seguir passo a passo, de seguir roteiros. Por quê? Porque essa pessoa precisa de segurança. Essa pessoa tem medo de errar e de as pessoas perceberem que ela errou. E com isso, ela se sente humilhada, ainda que as pessoas não digam nada e ainda que as pessoas achem normal errar. Mas essa pessoa que tem esse tipo de medo específico se magoa muito, se dói muito quando erra e quando isso é exposto para as pessoas. Só que por outro lado, como todos os medos, você também tem o contraponto, que é a sua habilidade. O que a pessoa desse perfil, digamos assim, tem de contraponto, de habilidade? A capacidade de ser organizada, a capacidade de criar projetos seguros, de fazer tudo sempre da forma mais segura, mais tranquila. É uma pessoa normalmente leal, confiável. E as pessoas estão vendo as suas qualidades também. É algo que a gente precisa compreender. Quem vive dominado pelos medos, normalmente só enxerga em si a dor que o medo causa. Mas a gente precisa pensar que as pessoas também estão percebendo as nossas habilidades. E quando a gente aprende a usar as habilidades, a gente se sente mais tranquilo. E aí a gente consegue expressar a verdade da gente, mesmo com medo. Por exemplo, quem tem esse medo de errar, vai continuar tendo medo de errar. Não é que o medo vai sumir da sua vida. Só que você vai aprender a lidar com ele, você não vai entrar em pânico, você não vai se estressar mais do que o necessário, não vai estourar sem necessidade por causa de um estresse com um erro relativamente pequeno, por um excesso de cobrança seu. E aí você pode viver a sua verdade com naturalidade, com calma, sem ser dominado pelo medo. O quarto medo é o medo da enganação. Esse tipo de pessoa normalmente é uma pessoa muito desconfiada, que tem sempre medo de ser passado para trás. É uma pessoa que tem medo de ser passada para trás, de ser enganada pelas outras pessoas. Então é aquela pessoa que não confia em ninguém, que quer sempre estar no controle das situações e que termina levando aquela fama de ser a pessoa desconfiada,
uma pessoa chata até, porque a gente fala as coisas e a pessoa vai lá e confere. Se você é essa pessoa, o que você tem que fazer? Focar nas suas habilidades. Você é uma pessoa que tem a capacidade de avaliar as outras pessoas, de gerenciar situações, de gerenciar pessoas, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Então você pode usar essa sua habilidade para avaliar o momento em que você precisa ser mais desconfiado e o momento em que você pode se expressar, em que você pode descansar, em que você pode delegar, sabe? Aprender a usar mais essa sua capacidade de gerenciar e de ter controle sobre as coisas, mas de uma maneira saudável. E aí você, assim como nas outras situações, vai ter mais tranquilidade para ser você. Você vai continuar uma pessoa meio desconfiada, vai continuar uma pessoa que toma frente das situações e que tem uma capacidade natural de liderança, mas tudo de uma maneira saudável, tudo sem você viver naquela paranoia de não poder confiar em ninguém, de achar que a vida é um jogo e todo mundo é seu adversário. E aí a vida se torna mais tranquila. O quinto medo é o medo de ser trocado, traído ou excluído. Essa pessoa normalmente é tida como arrogante, como aquela pessoa que se acha melhor do que os outros porque quer tudo perfeito, uma pessoa muito detalhista e perfeccionista. Mas na verdade, essa pessoa sofre porque ela se acha insuficiente. Ela busca a perfeição porque ela acha que só a perfeição é aceitável. Ela acha que não vai ser amada, que não vai ser querida, que não vai ser incluída, tanto nos grupos familiares, como nos de amigos ou profissionais, se ela não for perfeita. E aí isso gera habilidades, que também têm que ser usadas de maneira positiva, como todas as outras. Quais são as suas habilidades? Você, pela vontade de ser uma pessoa perfeita, vai se tornar uma pessoa muito competitiva, muito perfeccionista. E você pode usar isso de uma maneira positiva, levando à frente projetos, tomando a liderança de situações, fazendo bem feito o que você sabe fazer, mas sem aquele medo, sem aquela angústia de ter que ser perfeito. Você pode ter imperfeições, você tem que compreender que você vai ser aceita, uma pessoa aceita no seu meio com as imperfeições, mas você tem aquela habilidade especial, aquele temperamento mais forte, aquela liderança. Usa isso de uma maneira positiva e aí você vai conseguir viver bem, viver com tranquilidade. E aí vem a pergunta: mas todo mundo tem esses medos? Sim, todo mundo tem esses medos. E não dá para acabar com eles? Não, não dá para acabar com eles. Os medos todos existem, mesmo que seja numa proporção muito pequenininha dentro de você. E o seu principal medo, os seus dois principais medos, vão continuar existindo dentro de você. O que você precisa aprender é a lidar com eles e a usar as suas habilidades de maneira positiva, porque as habilidades podem ser usadas de maneira negativa também. Por exemplo, a pessoa que é muito competitiva, ela pode usar isso de maneira negativa, puxando o tapete dos outros no trabalho, por exemplo, porque ela quer ser ao primeiro lugar a todo custo, quer estar à frente a todo custo. Isso é uma forma negativa de usar a sua habilidade. Se você usar as habilidades que tem, de acordo com sua característica principal, de uma maneira positiva, você vai conseguir ter a habilidade numa proporção maior do que a dor causada pelo seu medo. E aí você vai ter aquela tranquilidade e segurança
de poder ser do jeito que você é. Se você é uma pessoa mais isolada, você vai continuar sendo. Se você é uma pessoa mais apegada, que gosta de estar no meio de todo mundo, você vai continuar sendo. Sem se sentir culpada, sem sobrecarregar as pessoas. E para conseguir lidar melhor com isso tudo, de que você precisa? De autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai conversar muito aqui no canal. Sobre como a gente pode conhecer melhor cada característicazinha nossa, cada dor, cada recurso. E como a gente pode tornar a vida mais leve e mais fácil de ser vivida. Como ter coragem de viver essa vida que a gente queria muito viver, que às vezes a gente tem na mente, que às vezes a gente sente uma vontade de viver, mas não tem coragem, porque o medo paralisa. Tá, se você quiser conversar mais sobre isso, você gostou desse tema de hoje e quer uma live pra gente tirar dúvidas e conversar mais sobre isso, deixa os comentários no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo no Instagram, vai lá no YouTube, deixa o comentário, porque se vários de vocês quiserem conversar, a gente marca uma live, eu aviso a vocês e a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre essa questão dos medos, das dores e dos recursos. Tá bem? Eu espero vocês lá. Quando vocês forem lá comentar, vocês aproveitem e se inscrevam e curtam e compartilhem e acompanhem a gente sempre, tá bom? Beijo, tchau!